A paz do Senhor para todos. Hoje eu quero deixar aqui com vocês a primeira parte que eu quero fazer do estudo para nós que estamos participando de um tempinho com Cristo. Eu quero falar sobre a depressão. Primeiro, o que significa a palavra depressão? A palavra depressão vem do latim, depressio, de deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. E essa palavra, depressão, ela na Bíblia, ela aconteceu lá em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 18, que vem falar de Elias. Mas só que nós vamos juntar. Vamos entender a depressão para depois entrarmos em nosso estudo. Através da palavra de Deus, posso curar da depressão? É uma pergunta que eu quero deixar aí para vocês. Deus é a nossa esperança, alegria e força. Então, irmãos, e nossos amigos, companheiros que estão ouvindo aí esta palavra, vamos entrar lá em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 18, para a gente poder entender o que nós vamos falar no nosso estudo. A gente vai falar aqui quando Jezabel ameaça Elias. E começa assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbo. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge
a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Então agora, vocês ouviram aí em 1 Reis 19, de 1 a 18, vamos entrar então falando sobre Elias. Elias, ele encontrou-se depressivo após uma grande vitória sobre os profetas de Baal. O desgaste emocional foi tão grande que não aguentou a ameaça da rainha Jezabel. O que significa depressão? É uma pressão para baixo quando a pessoa se sente pressionada pela angústia da vida. Exemplo bíblico, Elias chegou ao fundo do poço da depressão, passou ele por 4 etapas, 4 estágios. O primeiro estágio que ele passou, ele ouviu o que as pessoas diziam. Segundo, dúvidas e medo ele teve. Terceiro, fuga e isolamento. Quarto, desilusão. Muitas pessoas que estão hoje em depressão passarão e passam por esta decadência. Sempre um abismo chama o outro. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abaterem sobre mim. Isto a gente encontra lá em Salmos 42, no versículo 7. Quem tem ou já teve depressão, sabe o quanto a doença faz mal para a nossa vida, pois derruba a pessoa a tal ponto que ela não sente mais vontade de fazer nada, fica sem rumo na vida. Há muitas origens para isso. A depressão ela pode ser ocasionada por estresse do trabalho, da vida, cobranças constantes da família, frustrações, monotonia e motivos patológicos. A depressão começará a ser vencida se a pessoa aceitar que está doente. Aceitando a doença, a pessoa buscará e terá a ajuda da família, dos amigos, né? E a família é como base fundamental do tratamento, junto com a ajuda profissional. A depressão pode surgir em qualquer pessoa, independente do sexo, idade, não tem hora nem lugar para aparecer, condição social ou econômica. Não adianta a pessoa querer falar assim, mas eu sou homem, eu sou forte. Não, eu ainda sou uma criança. Ou até mesmo falar assim, não, eu sou muito rica, eu não vou ter depressão porque eu tenho dinheiro. Ou eu sou muito pobre, né? Isso não existe. A depressão será a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Apesar disso, já é sabido pela ciência que alguns fatores podem facilitar o aparecimento dessa patologia. Primeiro, geralmente entra em depressão quando começa a ouvir o que as pessoas dizem e as circunstâncias que elas ali estão. Às vezes a gente começa a ouvir o que uma pessoa fala daqui, o que outra fala dali, aquilo ali vai te atingindo, vai entrando para dentro do seu coração, você vai ficando triste, você não consegue colocar isso para fora. Então isso aí vai te atrapalhando. Você vai ficando triste, vai ficando deprimido, né? Isso pode ser um perigo para você chegar nesse estágio dessa doença. O segundo é dúvidas e medos, instabilidade. Se você tem dúvidas, você tem medo, será que eu vou? Será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou?
Será que eu vou para esse emprego? Será que eu não vou? Será que eu vou para esse casamento? Será que é tantas coisas na vida, é tantos medos, é tantas dúvidas que você acaba também sofrendo com isso. Terceiro, isolamento e fuga dos outros, de lugares e situações que lhe incomodem. A pessoa, ela prefere ficar isolada, ela prefere fugir. Quanto mais longe, quanto mais isolada, ela se sente melhor. Então, ela acaba se entregando ali sozinha, né, para essa doença, para esse sofrimento. E o que que acontece? Elias também aconteceu isso. Ele pediu para si a morte, de tão angustiado que ele estava. Lá no versículo 4, quando a gente leu, fala que o pior grau depressivo é quando a pessoa não vê mais solução e pensa em morrer, pensa em suicidar-se, né, tirar a própria vida. Então, o que que acontece? Às vezes você se sente tão angustiado, tão sozinho, tão triste, que você não consegue sair dessa situação. Então você prefere ficar ali isolado, sozinho, você pede a morte. Você até tenta, inventa algo para se suicidar, toma remédios, né? Você procura uma forma de tentar se livrar disso. Pensa em suicídio, pensa em se matar, pensa em jogar de uma ponte, pensa em entrar debaixo de um carro. Mas aí eu quero te falar que Deus deu a Elias uma restauração de vida diante daquela depressão. E Deus, ele pode fazer isso também por você. Vai ter alguns passos que eu vou falar na minha segunda parte da depressão, né? Porque essa vai ser um estudo da primeira parte. A gente começou hoje com essa primeira parte e eu só vou até aqui. Amanhã a gente vai fazer um outro estudo, que é quando Deus deu a Elias uma restauração da sua vida. E é o mesmo que Deus quer para você. Deus, ele quer restaurar a sua vida, ele quer cuidar de você, ele quer te dar essa felicidade que você acabou deixando ela passar. E você entrou neste caminho, nessa vida, nessa depressão. Eu falo para você que as pessoas podem te ajudar, o médico pode te ajudar, mas também tem um Deus que ele pode te ajudar. E eu quero que você confie nisso, confie nessa palavra, confie em Deus, procura sempre algo, procura sempre alguém, procura uma Bíblia, procura uma igreja, procura pessoas positivas que possam estar ao seu lado para te ajudar. Amém? Então, eu quero deixar para vocês esta primeira parte. E eu falo para vocês que a gente vai passar para a segunda parte no meu próximo, no meu próximo estudo. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que ouviram. Dá um like, entra no meu canal, ouve essa primeira parte direitinho e vamos ficar empolgados aí para ouvir a segunda parte, porque eu creio que Deus vai falar com você e eu creio que Deus, ele é o único que pode te tirar dessa depressão, que ele é o único que pode te ajudar neste momento difícil, porque na palavra do Senhor fala que mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, Deus jamais te abandonará. Amém?